Se você tem mais de 40 anos, tá aí pensando que tua carreira tá desatualizada, que a inteligência artificial pode chegar como um trator em cima do seu trabalho, que a tua perspectiva de futuro na tua profissão é pouca, que as coisas que você pensa sobre o futuro estão te preocupando porque talvez você não tenha emprego, porque você não sabe o que vai acontecer no futuro, que o seu currículo não serve para mais nada porque ele é tão antigo quanto um livro do Velho Testamento, então esse vídeo é para você. Você precisa começar a estudar e começou a pensar sobre isso. Nesse vídeo eu vou te explicar todos os desafios pelos quais você vai ter que passar, por que é que isso está acontecendo com você e quais são os medos que você tem para poder estudar de novo e como é que você pode resolver isso entendendo as vantagens que você tem em relação a quem é mais novo. Eu sou o Dr. Felipe Paca, consultor de aprendizagem que ajuda pessoas a superarem seus desafios de estudo. Se você tem mais de 40 anos e quer começar a estudar, você precisa entender que o teu corpo provavelmente não quer isso. Conforme a idade avança, a gente fica mais preguiçoso, fica com menos vontade de começar alguma coisa nova e tende a ficar numa velocidade de cruzeiro em tudo que a gente faz. Então, o primeiro ponto que você precisa perceber é que você talvez, quando começar a pensar em estudar, vai entender que a tua energia é pouca, que você não tem muito combustível para começar a gastar em um novo desafio. Outra coisa que você vai perceber é que existem desafios cognitivos que vão ter que ser superados. Você vai ter que dar conta de tecnologias novas, de coisas que você não sabia que seriam possíveis hoje, 15, 20 anos atrás, quando você estava começando a trabalhar ou começando a pensar numa carreira. Eu vou exemplificar para você isso. No século passado, quando o toca-CD começou a ser lançado, a minha família adquiriu um toca-CD e alguns CDs. A gente incorporou o toca-CD naquele aparelho que vinha 3 em 1. Em cima era a vitrola, o toca-discos, aí você tinha as estações de rádio no meio e depois você tinha 2 toca-fitas, um para gravar uma fita em cima da outra. Assim você conseguia gravar fitas cassete. E aí o toca-CD chegou e você incorporava embaixo disso. A gente foi ouvir um CD pela primeira vez e colocou o CD para tocar. E quando acabou o CD, o meu pai veio conversar comigo e disse: olha, isso tá quebrado, porque nesse lado aqui o disco funciona, mas o lado B não tá tocando nenhuma música. Isso quer dizer que meu pai estava virando o disco como se fosse um LP num toca-discos. E não ia funcionar, porque a tecnologia era nova e era muito diferente do que ele conhecia até o momento. Na época, eu considerei isso uma piada. E essa piada era uma piada para mim porque era muito claro que a tecnologia era muito fácil de ser entendida, mas não era. Hoje em dia eu sofro para entender coisas de tecnologia que eu não sonhava antigamente. O que meu pai passou naquela época, eu estou passando agora. A gente não dá conta da rapidez com que a tecnologia avança. E isso é uma desvantagem, sim, para quem precisa começar a estudar agora. Porque a gente precisa fazer mais esforço cognitivo para compreender a nova tecnologia. Além disso, depois dos 40 anos, a gente tem menor propensão a riscos. A gente fica mais medroso, a gente não tem clareza dos benefícios não imediatos e nem certeza de que vai ter garantias de que isso vai trazer algum fruto. Então a gente vive na inércia, com medo de gastar energia à toa. Quando você tem 40 anos, qualquer programa parece um sufoco. Então, se você sair da tua rotina, que é sempre a mesma nos últimos 10 anos, qualquer esforço que saia dessa rotina faz com que você repense a possibilidade de ir ou não. Vamos fazer alguma coisa em tal lugar. Vai dar um trabalho, isso vai criar um desgaste. Nossa, isso vai dar um trabalho. Nossa, no outro dia eu vou estar acabado, eu vou cansar, eu vou estar de ressaca. Tua organização diária, ela evita riscos exacerbados, evita riscos desnecessários, evita riscos que você não previu. Por fim,
se você começar a estudar, provavelmente você vai ter um impacto do seu entorno. A relevância do que você está fazendo vai ser questionada pelos ciclos de relacionamento que você tem. A começar pela sua família, depois pelos seus amigos, depois na sua profissão, depois no seu entorno. O seu entorno começa a questionar o que uma pessoa de 40 anos está querendo com o estudo. Eu sei que você talvez pense, se eu entrar num concurso agora, isso vai mudar a minha vida. Sim, pode sim, mas para isso você vai ter que estudar. Se eu fizer uma faculdade agora, talvez dê tempo de eu começar uma nova carreira. Sim, mas para isso você vai ter que começar a estudar. O problema é que tudo isso que está na tua cabeça vai fazer com que as pessoas ao seu redor te percebam como diferente. O problema é que quando as pessoas ao nosso redor percebem que a gente está fazendo algo diferente, elas tentam desacreditar o nosso esforço para que elas mesmas não precisem mudar. Então, estudar depois dos 40 é uma coisa difícil mesmo. Então, o que você está sentindo do tipo, será que eu dou conta? Será que eu não dou conta? Será que isso é para mim? Sim, esse sentimento, ele é pesado a partir desse monte de desafios que você tem para superar. Tudo isso vem junto com a idade. A tua experiência, ela traz também um certo temor do futuro e um certo temor sobre o que você pode ou não realizar ainda. E eu vou te explicar por quê. Isso é uma questão de vigor contra clareza. Quando a gente é muito novo, a gente tem muito vigor. É como se a gente tivesse muita gasolina para gastar. Você lembra quando você tinha 20 anos, a tua energia como era? Quando você tinha 18 anos, o que você fazia, as vontades que você tinha, os shows que você queria assistir, as coisas que você queria fazer, as viagens que você queria curtir, os momentos que você gostaria de mudar o mundo e que você discutiu nas mesas de bar com seus amigos, as coisas que você pretendeu fazer. Quando você tinha essa idade, você queria tudo, você podia tudo, na tua cabeça dava tempo de fazer tudo porque você era infinito. Não tinha essa coisa de pensar no futuro, de pensar que já passou mais tempo do que falta. Não tinha essa coisa de imaginar a morte. Você só queria engolir o mundo. Isso a gente chama de vigor, a gente chama de energia, a gente chama de punch. Só que ao mesmo tempo que você queria engolir o mundo, você era burro pra porra. Só que ao mesmo tempo em que você queria engolir o mundo com todo o seu vigor, você também era burro como uma porta. A gente, quando é novo, não tem visão das coisas. Tem muita inocência no olhar e tem muito peso para a própria opinião. A gente não releva coisas que as pessoas falam e não releva coisas que a gente mesmo já viveu. Por exemplo, a gente não percebe quantas vezes caiu durante a nossa juventude. É como um zumbi. Sabe um zumbi? Não tem visão, só consegue ir para uma direção. Escuta um som e vai. É como se você estivesse batendo numa parede e continuasse indo cada vez com mais força nessa parede. Até o momento em que você para de bater na parede, porque você fala assim, não vale a pena bater na parede, eu vou ficar aqui parado. É isso que acontece com a gente quando a gente faz 40 e poucos anos. A gente fica parado, sem vigor, mas com clareza do que pode acontecer ou não. E isso faz com que a gente se movimente pelos resultados. Então a gente começa a medir muito quanto de gasolina eu vou gastar para chegar em tal lugar. Será que a relação custo-benefício vai ser boa? Será que o vigor que eu preciso garantir para fazer isso acontecer vai trazer uma recompensa adequada? Eu tenho clareza da consequência do meu ato nesse momento? E a gente começa a medir a quantidade de energia que gasta pelo resultado que isso vai trazer. Então a nossa clareza aumenta, mas o nosso vigor diminui. É como tocar rock and roll. Quando você é novo, você tem muito punch, você tem muita vontade, mas você tem pouca técnica, você não sabe mexer na guitarra. Conforme você vai avançando na idade, você vai aprendendo a tocar e vai aprendendo a fazer técnicas novas, mas você vai perdendo aquele punch, aquela coisa de vigor e vai tocando coisas diferentes.
Rock and roll de verdade tá no meio termo. E é esse meio termo que você com mais de 40 anos precisa começar a encontrar. É um caminho com mais vigor e com mais clareza. E isso no meio do caminho faz você ter vantagens. E são essas vantagens que vão te fazer começar a estudar de verdade. Vale a pena começar a estudar depois dos 40 anos? Vale. E eu vou te explicar por quê. Mas antes de te explicar porquê, eu tenho certeza que você vai clicar o dedo nesse like e vai se inscrever nesse canal e vai ativar o sininho para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Por que é que vale a pena começar? Porque a gente tem muita vantagem em relação a quem é mais novo. Quem tem mais de 40 anos tem tantas vantagens, mas não percebe as vantagens porque está preso nas desvantagens, nos desafios, na superação, principalmente em relação aos ciclos de relacionamento. Então aqui eu vou te dar um passo a passo do que você precisa fazer para começar a estudar de verdade. E não estou falando de você sentar a bunda na cadeira e rabiscar alguma coisa, ler algum livro, não. Eu estou te dizendo coisas que você precisa incorporar na tua mente para que você tenha condição cognitiva, psicológica e social de avançar em um projeto de estudos depois dos 40 anos. E a primeira coisa é que você tem que focar na qualidade e não na quantidade. Porque quem tem mais de 40 anos tem pouco tempo. Você tem que trabalhar, você tem que dar conta da tua casa, você tem que dar conta da tua vida. Você tem responsabilidades que te tomam tempo. Mas isso é uma vantagem porque quanto menos tempo você tiver, mais tempo você consegue organizar. A qualidade do teu estudo tem que ser priorizada, porque as sessões de estudos que você vai ter que fazer talvez sejam menores. Então você precisa primar pela qualidade e não pela quantidade. Não são as horas de estudo que vão te garantir resultado adequado ou não, mas sim o tanto que você consegue entender e compreender do que você estuda naquele pouco tempo que você estuda. Para você conseguir fazer isso, você vai ter que usar métodos e técnicas de estudo adequados, como os que eu apresento aqui nesse canal semanalmente. Você pode aprender comigo gratuitamente e aí você vai seguir em frente no seu projeto de estudos. Mas o que você precisa entender é que o uso de métodos de estudo adequados, baseados em evidências, vai precisar ser incorporado no teu dia a dia para que você tenha a qualidade do teu estudo. O que você fazia na escola 30 anos atrás já mudou. Se você tivesse que colocar uma prótese nos anos de 1980, hoje você já teria que trocar essa prótese. No entanto, se você tiver que colocar uma prótese hoje, é bem provável que essa prótese dure mais do que a sua sobrevida, que ela dure mais de 50, de 60 anos. As coisas evoluem e os métodos de estudo também. O que você aprendeu na escola talvez não funcione hoje, porque o que você fazia naquela época tinha relação direta com os recursos que você tinha disponíveis naquele momento. Hoje você tem mais recursos e mais evidências de como estudar com qualidade. Você precisa também ter clareza das metas que quer alcançar. Se você quer passar um concurso, defina qual o concurso. Em qual cidade? Em qual período? Quanto tempo eu tenho para me preparar? Se você quer fazer um novo curso, então qual é a faculdade? Qual é o curso? Que tipo de trabalho eu preciso desenvolver durante o curso para eu sair na frente? Se você quer uma certificação, qual é essa certificação? Que tipo de benefício essa certificação me traz? O que eu preciso fazer para conquistar essa certificação? Clareza das metas te ajuda a direcionar o teu estudo para um estudo de mais qualidade, porque você sabe o que você precisa fazer ou não para conseguir o que você precisa conseguir. E sabendo o que você precisa fazer, você vai ter clareza das recompensas. E aí você pode incorporar no teu planejamento algum tipo de mecanismo de verificação. Ah, eu consegui fazer isso. Olha, eu cheguei em tantos %. Olha, dei conta de tantos livros. Olha, consegui entender tal coisa. Olha, eu consegui mandar bem no simulado. São recompensas que você consegue atribuir a você mesmo com pouco tempo de estudo, mas com estudo de qualidade e direcionado a metas. Mas tem uma dica que você não pode ignorar. É bico calado. Começa a estudar sem falar pra ninguém.
A partir do momento que você tiver a primeira recompensa tangível, a primeira recompensa que você conseguir perceber, você começa a comentar com as pessoas. Primeiro com a sua família, depois com os seus amigos. Mas não abra para o seu ciclo profissional. Quanto menos gente souber, mais fácil vai ser incorporar o hábito de estudos na sua vida. Porque menos você vai ter que dar satisfação para as pessoas sobre os seus planos e sobre a sua vontade de mudar de vida ou de carreira. Assim, você vai ter facilidade para se adaptar a esse novo processo. E a adaptação e registro são os pontos que você vai utilizar para conseguir entender o tanto que você está avançando. Vai chegar um momento em que você vai olhar para trás e falar assim, mas será que vale a pena tudo que eu estou fazendo? E o registro é quem vai te trazer essa clareza de que sim, vale a pena. Porque quando você olhar para trás e ver o tanto que você avançou e aprendeu e conseguiu mudar, você vai continuar e vai ter mais energia, mais vigor para dar conta de seguir em frente nos seus estudos. Por fim, talvez esteja na hora de você entender como é que funciona um CD. Entender que um CD é uma tecnologia nova e que ele veio para facilitar a tua vida de fazer algo que você gosta. No caso do CD é ouvir música. No caso de estudar, existem outros CDs. Existem hoje videoaulas, materiais prontos, quizzes, existem mecanismos de discussão entre pessoas de muitas cidades diferentes, existem grupos de discussão, fóruns, tem muita coisa legal acontecendo no mundo dos estudos que pode te ajudar a estudar melhor. Não se prenda ao livro didático, à apostila e ao que você consegue pensar por si. A ajuda é bem-vinda desde que direcionada para qualidade e não para quantidade. O que você precisa entender é que estudar é como empurrar um carro. Quando você é novo, você consegue empurrar o carro porque o carro está na descida e você faz pouco esforço e o carro vai muito. Mas você não tem controle de como você para esse carro e de onde é que esse carro vai chegar a hora que ele tomar tanta velocidade. Talvez ele bata e você não consiga entender o que aconteceu. Conforme você vai ficando mais velho, você vai inclinando a subida e vai começando a empurrar o carro. Só que você tem mais clareza de qual a força que você tem que fazer para conseguir empurrar esse carro. O segredo de quem quer estudar depois dos 40 anos é entender o porquê é que você vai empurrar esse carro na subida. Tenha clareza e certeza de uma coisa: você faz isso muito mais fácil do que quem empurra o carro na descida, porque você tem experiência, você tem sabedoria e você tem conhecimento do teu próprio esforço que pode te ajudar a fazer isso com muito mais facilidade do que você imagina. Repertório é algo que pouca gente cultiva e é algo muito importante para o teu esforço cognitivo ser mais facilmente desenvolvido. Além disso, depois dos 40 anos, você começa a ter clareza do que é importante ou não. Você consegue ser mais seletivo, você faz uma curadoria mais adequada do que você precisa aprender ou não. Você também tem aplicação prática para aquilo que você estuda. Você consegue ver uma consequência no mundo real das coisas que você estuda. Isso pode ser usado em tal situação, isso pode ser usado numa situação assim, eu já vivi um negócio que talvez isso tivesse me ajudado. E você tem clareza do que você quer alcançar. Clareza de objetivo é uma vantagem muito importante. Você sabe onde seu carro vai parar porque você sabe o quanto de esforço você precisa fazer na subida para colocar o carro no lugar exato onde você quer. E é por isso que esse esforço é tão valorizado. Você tem medo de gastar energia à toa, mas eu garanto para você que quanto mais você estudar, mais você se destaca e melhor você se prepara para o mercado que virá no futuro
próximo. O seu cérebro não tem restrição para a sua idade. Sabe, tem gente com 80 anos que corre maratonas, que nada travessias, que puxa pesos exorbitantes. E o seu cérebro pode fazer isso também com o esforço cognitivo. Quanto mais velho você fica, mais fácil fica a aprender. Melhor é a tua capacidade de enxergar o que você pode fazer e mais fácil você consegue superar obstáculos. Então, por mais que pareça bobeira, começar a estudar não é de longe o seu maior problema, talvez seja a sua maior vantagem, porque tá todo mundo enfurnado numa vidinha de mesmice e rotina de inércia, todo mundo parado fazendo a mesma coisa, só quem se movimenta é que consegue ver coisas para fazer diferente. Começa, cara, começa que vai dar bom, estuda que vai dar bom, cara. E para você que tem mais de 40 anos ou menos de 40 anos, mas tem preguiça demais, aqui vai um resumo preguiçoso do que a gente fez nesse vídeo. Começar a estudar depois dos 40 anos traz alguns desafios. Pouca energia, desafios cognitivos, menor propensão a riscos, preocupação com a relevância. Isso acontece porque conforme o nosso vigor vai diminuindo durante a vida, a nossa clareza vai aumentando. Quando você é novo, você tem muito vigor, você tem muita energia e você quer consumir o mundo. Só que você é inocente, você não tem clareza das consequências dos seus atos. Isso vai chegando com a idade. Então, conforme você vai tendo clareza, você vai perdendo vigor. O segredo para começar a estudar depois dos 40 anos é você equilibrar o seu vigor e a sua clareza. E para fazer isso, você precisa ter clareza no que você precisa desenvolver para conseguir estudar adequadamente. Então, foco na qualidade, não na quantidade de horas de estudo. Uso de métodos de estudo que são baseados em evidências científicas. Estabelecimento de metas claras e adequadas para o que você precisa fazer. Identificação de recompensas tangíveis. Segredo absoluto na tua missão, quer dizer, bico calado, não conta para ninguém. Adaptação e registro do processo. E desprendimento com o que é novo. Tem muita coisa nova que você, com 40 anos, nunca imaginou que pudesse existir e facilitar a tua vida de estudo. Então, começar a estudar depois dos 40 anos é como empurrar um carro na subida. Você precisa ter energia para fazer isso, mas não tem vontade. Porém, você sabe exatamente o quanto de energia você precisa desprender do seu corpo e qual o esforço que você precisa fazer exatamente para conseguir colocar o carro no lugar onde você quer. O que você tem é uma vantagem de experiência e repertório e de facilidade para aprender o que você precisa aprender para fazer o que precisa ser feito. Curadoria de aprendizagem. Isso porque você tem clareza no que você vai fazer. Sabe aquela clareza que você não tinha na juventude? Hoje você tem. E você tem isso porque você tem uma experiência de aplicação prática. O teu repertório, a tua experiência focada na prática é algo que pode trazer muita vantagem para você na hora de estudar. E é por isso que você precisa começar a estudar, porque a tua valorização como profissional vai ser rapidamente percebida. As pessoas não vão nem entender o que está acontecendo e por que é que você sabe tantas coisas assim de uma hora para outra. Isso porque você está se preparando. Por fim, você precisa entender que o seu cérebro não tem clareza de quantos anos você tem. Tem gente que faz coisas incríveis com muito mais idade. Correr maratonas, nadar travessias, puxar muito peso, isso tudo com o corpo. Imagina com a cabeça, que não precisa de esforço físico. Você pode muito mais do que você consegue imaginar que pode. Então, rala, meu amigo. Rala porque é importante. Se você tem mais de 40 anos e chegou até aqui nesse vídeo, comenta pra mim qual foi a dica mais importante pra você começar a estudar e me diz se você começou ou não começou a estudar mesmo. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte agora porque essa curtida é importante, esse like é muito importante pra gente continuar fazendo o que precisa ser feito. Dá um like, comenta, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até a próxima.